Estamos ainda aqui de pé pela graça e para a glória de Deus, amém? Amém? Glória a Deus. E nessa vida que nós estamos vivendo, essa grande corrida que estamos caminhando, essa jornada, essa vida que temos aqui na terra, é uma corrida, não é um sprint, não é um pique que você dá daqui até a porta, mas é uma corrida de resistência, é uma corrida de perseverança. A cada dia é uma nova luta, a cada dia é algo novo que surge diante de nós. Obstáculos surgem, dificuldades surgem. Isso exige tudo de nós, e que nós entreguemos tudo que nós temos a Deus, e nós dependamos totalmente, por completo, inteiramente da graça de Deus. Amém, igreja? Amém? Amém. Infelizmente, muitas pessoas, quando se cansam, desanimam, passam por frustrações, crises, dilemas. Essas pessoas, elas acabam sucumbindo, se entregando à tristeza, ao desespero, e elas acabam retrocedendo naquilo que Deus tem para a vida delas. Quem aqui já teve aquele desespero que bateu no coração, aquela angústia? Quem aqui um dia abriu o olho de manhã e falou assim: Deus, hoje eu não quero mais levantar, hoje eu não aguento mais não, Senhor, eu estou cansado. Isso ainda não é no fim do dia não, é no começo do dia. Você já começou o dia assim, você já começou o dia falando: Senhor, eu não dou mais conta. Mais um dia eu tenho que ir para aquele lugar de trabalho, mais um dia eu tenho que enfrentar isso que está diante de mim, mais um dia talvez é a saúde, é mais uma consulta, é mais um problema que você está enfrentando na sua família. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos dos que avançam e são salvos. Nós somos daqueles que avançam e conservam a sua alma. Amém, igreja? Nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos os da fé. Nós somos os que perseveram. Nós somos aqueles que enfrentam as lutas e as crises de frente, porque nós sabemos que há um Deus maior, que há um Deus tão grande, há um Deus que é o nosso Deus e não há Deus como o nosso Deus, e por isso nós continuamos a caminhar e a avançar. Amém? Glória a Deus. Nós somos como Paulo, estamos fazendo o quê? Combatendo o bom combate, terminando a corrida e guardando a fé. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 32. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Hebreus capítulo 10, versículo 32 diz: Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar.
de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, palavra verdadeira, palavra que transforma, palavra que traz vida, cura, libertação. Palavra, Deus, que nos mostra que o Senhor é um Deus fiel. E aquele que é fiel, Ele cumpre com a Sua palavra. Senhor, então que esta palavra que está sendo semeada em cada coração venha frutificar a 30, 60, 100 por um. Que essa palavra, Deus, não venha ser roubada, mas que essa palavra venha ser gerada no coração de cada pessoa que está aqui, que cada mente esteja cativa ao trono da graça de Deus, para receber dessa palavra, viver essa palavra e provar dos frutos que virão dessa semeadura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Para que nós entendamos o que está acontecendo aqui, a carta dos Hebreus foi escrita para cristãos que estavam sofrendo dura perseguição. E no texto que nós lemos, nós já vemos que aqueles cristãos, eles tinham enfrentado lutas, sofrimentos, e não foi pouca luta, não foi pouco sofrimento. O texto diz aqui: vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Aqueles cristãos, eles tinham sido expostos publicamente à vergonha pública, simplesmente por ser o quê? Cristão. Por ser cristão, eles estavam sendo envergonhados publicamente. Por ser cristão, alguns estavam sendo perseguidos e mortos. Por ser cristãos, alguns estavam perdendo o quê? Os seus bens, comércio, casa, propriedades, por ser o quê? Cristão. Mas, mesmo assim, havia alguns que, apesar de tudo isso, com alegria, porque é o que o texto diz aqui: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Mesmo em meio, vamos pensar aqui, alguém chega lá, leva a sua casa, seu carro, o que você tem de propriedade, tudo que você tem, simplesmente por você ser cristão. E o texto diz aqui que eles estavam aceitando isso levemente. Mas, pelo que nós vemos aqui no texto, nós vemos e percebemos dentro da carta de Hebreus que muitos já estavam cansados, muitos já estavam desanimados, muitos estavam querendo retroceder. Muitos já não queriam nem ir para a igreja e se reunir como igreja, porque quando eles se reuniam como igreja, muitas vezes era um lugar o quê? Que eles eram abordados e levados o quê? Presos. E aqueles não estavam deixando de ir para a igreja simplesmente por um desânimo. Eles estavam deixando de ir para a igreja porque eles sabiam que quando se encontravam ali em catacumbas, em lugares que eles conseguiam se esconder, eles eram simplesmente às vezes pegados e levados para serem mortos, presos. Muitos estavam retrocedendo. Mas se nós vamos um pouco antes aí no versículo 19, aqui o autor de Hebreus ele vai falar assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos. Aspergido é o que? O sangue de Cristo está sobre o coração, para nos purificar de uma consciência culpada, os nossos corações lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? É
fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós estamos aqui nessa noite para ceiar, amém? E nós aqui nessa noite nós louvamos, nós vemos aqui no texto que o véu, o que aconteceu com o véu? O véu se rasgou, porque o véu é o que dava acesso ao Santo dos Santos. E o que fez o véu se rasgar? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo na cruz, quando nós comemos o pão, nós nos lembramos do que? Do corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi partido na cruz nos dá acesso à presença de Deus por um novo e vivo caminho. Nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Igreja, nós não estamos mais sozinhos, amém? Nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados, nós não temos um Deus que não nos ouve, mas nós temos acesso por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio daquilo que nós vamos celebrar e se alegrar nessa noite, a ceia do Senhor. Nós vamos nos lembrar o quê? Do corpo, do sangue. Nós temos acesso à presença de Deus, amém? E sabendo disso, nós nos aproximamos de Deus, tendo uma certeza de que aquele que prometeu Ele é fiel, amém? O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele tenha dito, ele não vai cumprir com a sua palavra? O nosso Deus é um Deus que cumpre com a sua promessa, amém, igreja? Amém? E como eu disse aqui, algumas pessoas estavam desanimando, estavam se entregando, e nós temos vivido dias assim. Dias em que as pessoas estão se cansando, estão desanimando, estão esmorecendo, estão se entregando às situações, estão se entregando às coisas assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, está pesado demais. E eu acho que mais de 90% das pessoas que estão aqui nessa noite têm passado por isso. Eu posso afirmar isso com certeza. Se não for, quase 100% aí. Das pessoas que estão aqui nessa noite têm enfrentado algum tipo de luta, de dificuldade, de sofrimento, de aflição, doença, não sei. E isso vai desanimando. Mas o texto diz aqui que nós temos que fazer o quê? Considerar uns aos outros para nos incentivar o amor e as boas obras. O que o texto aqui está dizendo? Eu preciso chegar no meu irmão, eu preciso sentar com o meu irmão, bater um papo com ele, eu preciso realinhar o foco dele, eu preciso orar pelo meu irmão, eu preciso que alguém também ore por mim, eu preciso ter pessoas com as quais eu caminho e que eu oro por elas, elas oram por mim, e assim nós caminhamos e avancemos, nos fortalecemos, amém, igreja? Porque quando uma ovelha está ferida, quando uma ovelha está machucada, muitas vezes ela vai fazendo o quê? Ela vai se isolando, ela vai se afastando, e nós temos que ser esse instrumento de Deus, amém? Nós temos que ter instrumento de Deus na vida das pessoas. Porque o que acontece? Se eu chego no morro aqui, tem que estar aqui do lado, eu vou lá, não, caminho, olha o teu chamado, olha o teu ministério, olha para que Deus te chamou, caminho, não para. Vou lá incentivo o morro. Daqui a pouco o que o morro vai fazer também? Pastor, estou contigo, pastor, estou orando pela sua vida, pastor. Um vai fortalecendo o outro, um vai reanimando o outro, para que não chegue ao ponto de deixar como alguns deixaram de congregar. E o texto diz aqui que as pessoas não estão vendo que o dia está se aproximando, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está chegando, Jesus vai voltar, amém? E uma coisa que eu sempre digo é assim: se Jesus não voltar enquanto você estiver vivo para ser arrebatado, ou não ser, já não ser, a partir do momento que você morre, Jesus voltou para você. A partir do momento que você morre, Jesus voltou para você. Mas como que nós vamos ser
encontrados diante de Deus. Uma fé que perseverou, como alguém que avançou, como alguém que prevaleceu sobre as lutas, sobre as crises. Igreja, como eu disse aqui no início da pregação, você acha que eu nunca passei por lutas que tem dia de eu falar assim, meu Deus, não estou aguentando mais não, assim. Está muito difícil, está complicado demais, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Mas o nosso Deus, Ele vem nos renova, o nosso Deus vem nos ensina. Aquilo que vem às vezes parece que vai nos matar, na verdade nos torna mais fortes, nos torna mais resilientes, nos torna mais perseverantes. Isso nos aproxima de Deus, isso nos faz ver que Deus, quando parece que tudo desmanchou, quebrou tudo, que o nosso Deus é um Deus que ainda faz milagres, mas para isso eu tenho que continuar perseverando, eu tenho que me apegar com firmeza à esperança, porque eu tenho que crer que Deus é fiel, amém? E o tema da minha mensagem nessa noite é: viva pela fé, avance e não retroceda, amém? Então olhe para a pessoa que está do lado e diga assim: você vai viver pela fé, você vai avançar, você não vai retroceder, amém? E no texto que nós lemos aqui do contexto, para a gente entender, do versículo 19 a 25, nos mostra isso. Caminha, você tem acesso à presença de Deus. Pedi, dar-se-vos-á. Batei, a porta vai se abrir. Insista, persevere, continue caminhando, caminhe um pouco mais, amém? Na minha família tem muitos casos de depressão. Minha mãe toma remédio, minha tia toma remédio, minha tia toma remédio, minha avó, a mãe da minha mãe, tentou suicídio 3 vezes. Eu tenho um tio da parte da minha mãe também que se suicidou. Eu já tive problema muito sério com depressão na minha adolescência, com alguns problemas na igreja. Teve momentos que eu voltei a tomar remédio também, de tanto estresse, tanta preocupação, tanto cansaço. Momentos que eu falei assim: meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou suportar. Mas igreja, eu ainda estou aqui. E eu não estou aqui porque eu sou forte, eu não estou aqui porque eu sou capacitado, eu não estou aqui porque sou bonzão. Não, eu estou aqui por um motivo: por causa do meu Deus, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Naqueles momentos de desespero bate a angústia, a tristeza. Você fala: meu Deus, eu não consigo ver solução. Mas o Espírito de Deus sopra como soprou sobre Elias na caverna. Eu ainda te chamei para viver algo. Volta pelo caminho que você veio. Ainda há coisas para você viver comigo. Ainda reis para você ungir. Ainda pessoas para você levantar. Há 7.000 que não se prostraram diante de mal. Você não está sozinho nessa crise. Você não está sozinho nessa dor, nessa angústia. Há pessoas que ainda me temem, servem a mim. E você faz parte desse povo. Você faz parte deste exército. Você vai continuar. Você não vai parar. Você não vai se entregar. Porque eu sou o teu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu posso afirmar para você: essa depressão não vai te matar. Esse desespero, esse pânico, essa ansiedade descontrolada não vai sugar a sua fé e a sua energia. Mas o seu coração vai ser realinhado a Deus. O seu coração vai ser cheio do Espírito Santo. O fogo de Deus, como Gabriel abriu o culto aqui, vai queimar de novo no teu coração. Amém? Você vai continuar caminhando na graça, na capacitação do Espírito. E nós vamos ver nessa noite 3 atitudes para viver pela fé e avançar. 3 atitudes para viver pela fé e avançar. Primeira atitude: lembre-se dos primeiros dias.
Foi o que o texto nos diz aqui, versículo 32. Lembre-se dos primeiros dias. Lembra-se lá de quando você se converteu. Lembra-se lá da sua conversão. Lembra-se do primeiro amor. Volta para isso. Acende isso de novo. Volta a orar. Volta a ler a palavra. Volta a jejuar, se consagrar. Volta para a igreja. Volta para exercer o ministério. Volta a servir a Deus. Volta a falar do amor de Deus para as pessoas. Volta, volta, volta nessa noite, amém? É momento de se lembrar e voltar aos primeiros dias. Isso aqui não está em vão na palavra. Não está em vão lá em Apocalipse daquela igreja que precisava voltar ao primeiro amor. Isso foi escrito porque o nosso Deus sabia que nós passaríamos pelas mesmas coisas. Porque conforme vai passando o tempo, as lutas vão vindo, as crises vão surgindo, os adversários, os opositores vão se surgindo, tantas situações vão surgindo, tantas crises vão surgindo, tantas situações vão se levantando. Aí Deus está falando assim: lembra-se lá de quando eu te chamei. Lembra lá quando eu coloquei algo no teu coração. Lembra lá quando eu tinha enchido o meu espírito. Aquilo não é para ficar lá atrás. Aquilo não é passado. Porque eu sou Deus de ontem, mas eu sou o Deus de hoje. E eu sou o mesmo Deus para todo o sempre. Quem mudou foi você, meu filho. Quem desanimou foi você, meu filho. Mas eu continuo aqui. Eu não mudei. Eu tenho o mesmo fogo para você. Eu tenho a mesma unção para você. Eu tenho a mesma graça para você. Eu tenho o mesmo poder para derramar sobre a tua vida. Eu não mudei. Olha para mim. Volta para mim. Glória a Deus. Lembra-se dos primeiros dias. Lá atrás você já talvez suportou muita luta, muito sofrimento. Você aguentou já tantas coisas, por que você vai parar no meio do caminho? Tantas coisas você já enfrentou, vai parar agora para quê? Aqui diz que alguns suportaram insultos, tribulações, escárnio público, se compadeceu de quem estava preso, e agora essas pessoas estão o quê? Desanimando. Ah, Senhor, já suportei 5, 10, 15, 20, não aguento mais. Não aguento mais, não suporto mais. Deus está falando assim: eu te chamei, eu te escolhi. E tem uma coisa que eu falei esses dias e eu quero falar de novo nessa noite. Você não vai se sentir completo em Deus até você não voltar para o lugar que não era para você ter saído. Você não vai se sentir completo em Deus até você não voltar a fazer o que Deus te chamou para fazer. Não tem como. Você vai tentar fugir como Elias. Você vai tentar fazer de tudo, mas Deus vai continuar, porque o Espírito Santo de Deus vai continuar lá. Ó. Eu te chamei, eu te escolhi. Vem, vai resistir até quando? Vai lutar até quando? Volta. E aqui diz que aqueles irmãos, eles se compadeceram do que estavam na prisão. Olha que interessante, né? Eu mandei uma carta pro James. Quem conhece o James? O James, eu acompanhei ele, discipulei ele, atendi ele não sei quantas vezes. Fiz o batismo dele aqui, batizei ele no dia que se batizou. James ficou acho que uns 2 anos firme na igreja. Aí começou a trabalhar muito, começou a perder o foco e tudo mais. E vai fazer um tempo, um bom tempo, já que eu mandei uma carta para ele. Nem sei quanto tempo faz que eu mandei essa carta para ele. Hoje, antes do culto, eu estava lá sentado no gabinete, eu recebi uma mensagem da Irailde, que é a mãe do James, inclusive mora perto. Aí lá a carta do James estava assim: pastor, eu estava muito desanimado, eu não queria mais nada desse compromisso. Mas quando eu recebi aquela carta do Senhor, aquele desânimo saiu. Eu estou pregando aqui na minha cela. Eu estou pregando aqui na minha cela. E ele disse que o lugar tem muita macubaria, tem cela. Eu nem sabia disso, ele falou que vai me contar depois. E ele vai contar porque ele vai vir aqui na igreja, ele vai se firmar, ele vai subir para o céu conosco, amém? Glória a Deus.
Falou, pastor, tem senhora que é consagrada, tranca ruas, é pilintra, e por aí vai embora. Ele falou, mas na minha cela eu estou pregando. Pastor, não é fácil, mas eu vou voltar para a igreja. E a gente vai sentar e conversar. Aqueles irmãos, eles se compadeceram dos que estavam na prisão. E eu, como eu disse, eu mandei essa carta para o James muito tempo atrás. Eu fui receber hoje antes do culto essa mensagem da Grailde, que inclusive bate com o texto que está aqui. Isso é o Espírito Santo. Precisamos estar sensíveis às pessoas. Porque quando nós estivermos sensíveis às pessoas, quando nós nos compadecermos da dor do outro, Deus vai nos usar de forma extraordinária. Então você fala assim, pastor, mas eu quero que Deus faça algo extraordinário na minha vida. Só que entenda algo, que enquanto você adora, como nós louvamos aqui, enquanto você adora, enquanto você persevera, enquanto você não esmurece, enquanto você não se entrega, é aonde Deus está agindo e Deus está fazendo. Tem hora que você vai olhar para si mesmo e falar assim, meu Deus, tem gente que se acha, né? Tem gente que se acha bonzão, né? Ah, Deus me usa, Deus faz. Mas as lutas, às vezes, as dificuldades vêm. Paulo, gente, apóstolo Paulo viu Jesus. Ele tinha um espinho aonde? Na carne, para não se ensoberbecer, ficar orgulhoso. Apóstolo Paulo. Você acha que Deus não vai permitir que a gente passe por luta e dificuldade para às vezes colocar a gente no nosso lugar e depender mais dele? Para às vezes Deus nos usar e falar assim, filho, eu estou usando você para a minha glória, para o meu louvor, mas continue dependendo de mim. Porque tem gente que cresce demais, e se esquece de Deus. Tem gente que cresce demais, e aqui eu vou até na questão da pregação, pessoas que são pastores, ministros de louvor, a pessoa começa a crescer demais, ganhar fama, sucesso, chega no momento que sua vida é técnica, chega no momento que sua vida é o quê? Apresentação, show, palestra. Por quê? Porque já não tem mais Deus, na verdade. Aí Deus pode usar até da misericórdia dele para alcançar quem está ouvindo. Como Paulo diz, né? Importa que Cristo seja pregado. Mas nós precisamos continuar o quê? Na dependência do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Nos simpatizando, né? A palavra compaixão aqui no original, ela vem de simpapel, né? Que é simpatia, ter compaixão de alguém. E nos lembrar, igreja, que aquilo que nós temos nessa terra vai o quê? Vai passar. O que nós temos nessa terra vai passar. Vai ficar aí. Você sabe o que significa a palavra avareza? Uma pessoa avarenta. Tem gente que diz que é avarenta, é aquela pessoa mão de vaca, né? Aquela pessoa que tem escorpião no bolso e por aí vai embora, né? Mão fechada. A palavra avareza, ela dá, no seu original, o sentido dela é o quê? Alguém que quer algo mais. A palavra avareza, ela dá a ideia de alguém que quer algo mais. E o ser humano, de forma natural e humana, ele sempre quer o quê? Algo mais. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Nós temos que estar plenamente completos e satisfeitos em Deus. Muitos daqueles irmãos lá em Hebreus, seus bens foram confiscados e eles ainda continuaram o quê? Felizes. Porque eles entendiam o quê? Pode estar roubando a minha casa na terra, pode estar roubando minhas propriedades na terra, mas há algo no céu sendo construído para mim. Posso estar passando por lutas na terra, sendo humilhado, a gente é humilhado na terra. Nem é toda vez que você vai subir no palco, né? Ah, quem te viu passar na prova não te ajudou, quando veio no palco vai se arrepender. Mas a vida do cristão não é isso, igreja. Jesus foi humilhado, o nosso Senhor Jesus foi humilhado, crucificado, rejeitado. E às vezes a gente quer que Deus nos coloque no palco, os outros ver lá, né? Não é, a vida cristã não é isso. A vida cristã é humildade, quebrantamento.
Quando Davi achou que estava bem demais, o que ele fez? Ele caiu até terra. Falou: agora eu sou rei, já estou com uma certa idade, para que eu vou ir para o campo de batalha? Temos que tomar cuidado, porque Davi construiu muitas coisas na terra, no momento que ele se perdeu. E ele teve que depois se realinhar ao que Deus queria de volta. Só que aí já gerou um problema também de filhos. Absalão, aí vai, a irmã Tamar é abusada e vira, o filho mata filho, depois o filho quer matar o pai, Absalão quer tomar o lugar do pai. Olha a confusão que vai surgindo. Precisamos manter os nossos olhos nos céus, amém, igreja? Amém? E ter a certeza de que na terra Deus vai nos suprir aquilo que precisamos. A palavra de Deus nos diz isso. Olha, eu visto as aves do campo, e elas nem se vestiram tão belamente como Salomão. Os lírios do campo e as aves do campo têm que comer. Eu não vou deixar vocês passarem necessidade. Eu não vou deixar vocês morrer de fome e ficar sem vestido. Porque vamos ser sinceros, no tempo que nós vivemos aí no nosso país, a coisa está fácil? No tempo que nós vivemos aqui no Brasil, a coisa está fácil? Está sobrando bastante? Está fácil para alguém aí? Está fácil para ninguém. Não está fácil para mim. Mas aquele que prometeu é fiel. Você olha hoje e nem sabe como você vai passar pelo que você está passando. Mas aquele que prometeu é fiel. Se uma porta se fechar, pastor, perdi meu emprego, pastor, não caminhou esse negócio, uma outra porta vai se abrir. Deus vai te sustentar, Deus vai prover, mas na tribulação, não murmure, na tribulação continue adorando a Deus, na tribulação continue perseverando, porque é isso que talvez você está perdendo agora. Você está construindo algo no céu para você e está sendo preparado para viver outra coisa em Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda atitude, que eu não quero extrapolar muito tempo aqui. Não quero e não vou. Confie e persevere, porque a promessa se cumprirá. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Igreja, não abra mão da confiança que você tem em Deus. Lutas, crises, problemas, dilemas, como eu disse, mas alguma algo no meu coração. Teve um momento eu falar assim: Senhor, eu não aguento mais, me leva. Me leva, porque uma coisa eu tenho certeza, que para o céu eu vou. É uma confiança, é uma certeza que eu tenho. Eu tenho isso muito convicto no meu coração. Eu não tenho dúvida que o céu existe, eu não tenho dúvida que Deus é real, eu não tenho dúvida, tudo que está relacionado a Deus, eu não tenho dúvida no meu coração. Não há essa dúvida dentro de mim. É uma confiança plena, certeira. E eu creio que você também tem isso, amém? E quando nós mantemos isso, o texto aqui nos diz que nós seremos ricamente recompensados. Nós seremos ricamente recompensados. Nosso Deus é um Deus que vai recompensar mediante a sua perseverança e a sua confiança. Então continue perseverando, amém? Continue perseverando. Versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha para a pessoa que está lá, diga assim: olha aqui para mim, tem um recado muito importante para te dar. O cristão é alguém que tem uma marca na sua vida, e essa marca se chama perseverança. Glória a Deus. Agora olha para João e diz assim para ela: e você sabe o que recebe aquele que persevera?
Aquele que persevera, vive a vontade de Deus e recebe o que Ele prometeu. Aquele que persevera, recebe o que Deus prometeu. Aquele que persevera, recebe o que Deus prometeu. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que persevera, não estou entendendo nada, mas estou perseverando, está doendo, mas estou perseverando, eu vou continuar adorando, porque enquanto nós adoramos, o que está acontecendo? Cadeias estão se quebrando. Enquanto você está adorando, muitas coisas estão acontecendo no reino espiritual, você não está vendo, mas já está acontecendo, amém? Cadeias sendo quebradas, Deus enviando provisão, os anjos já estão sendo enviados, Deus já está lá agindo na esposa, no marido, nos filhos, Deus já está lá trabalhando, Deus já está movendo, amém, igreja? Deus já está lá. Terceira e última atitude: viva pela fé. Muito em breve, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, não demorará. Deus não vai demorar. Ô louco, pastor, mas já faz tanto tempo, né, que estão falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas como diz Jesus, a partir do momento que você partir dessa terra, Jesus voltou para você. Dizem que Israel é um termômetro da volta de Jesus. É o que dizem. Como está lá para Israel? A coisa está bem complicada. Se nós olharmos para a história recente, o Estado de Israel, ele foi reorganizado dentro da história, é algo muito recente. E depois que foi destruído lá, quanto tempo ficou? Mais de 1000 anos desfeito o Estado de Israel. Foi refeito agora, 1948. 1948, muito bem. Obrigado. 1948. É algo dentro da história que é recente. Ah, pastor, 1942 faz tempo. Não, dentro da história maior é algo muito recente. Aquele que vem virá e não demorará. Vai subir ou vai descer? Quem vai subir aqui? Amém? Amém. Quem ia subir já levantou a mão, agarrou em Jesus e falou: não, Senhor, vou subir sim. Porque ele vai a minha vida, vai subir. Ô Senhor, vai subir. Amém, igreja? Amém, vai subir. E o justo nessa terra, ele vai viver pela fé. Mas se retroceder eu não me agradarei. O justo vive pela fé. Abraão viveu pela fé. Abraão foi chamado por Deus numa terra pagã, idólatra. Mas Deus falou assim: eu tenho algo para você. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Existem coisas que nós não vemos, mas Deus está falando assim: tenha fé, persevere. Você não sabe o que te aguarda, mas eu sou o Deus que estou contigo. Eu estou ao teu lado, eu estou te dando uma direção. E assim, Abraão, eu te abençoarei. A sua família vai ser abençoada. Todo aquele que te abençoar será abençoado. Todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, está entendendo o que eu estou falando? O justo viverá pela fé. Ele vai caminhar para algo que ele ainda não está vendo, porque é pela fé. E nós não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem são salvos. Algumas versões: somos na fé para a conservação da alma. Amém? Porque, como eu disse, havia irmãos naquela igreja que estavam retrocedendo. Do versículo 26 ao 31 nos fala disso. Eu não vou ler aqui, porque não vai dar tempo, porque ainda tem a ceia. Mas os versículos 26 ao 31 vai falar aqui de pessoas que estavam retrocedendo. E
E aqui elas estavam fazendo o quê? Pecando deliberadamente. É o que diz no versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que o autor está falando aqui? Deus me chamou para uma vida de santidade. Mas se eu viver uma vida de pecado e continuar pecando deliberadamente, o que é isso? Pecar. Aqui vai falar também da justiça de Deus. E vai falar assim: pois conhecemos que aquele diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui há uma dupla promessa nesse texto. Há uma promessa de que se nós perseverarmos, nós receberemos aquele que nos prometeu, ele é fiel. Mas esse texto ele tem uma outra promessa, e é uma promessa não tão boa. Porque tem gente que acha que promessa é só coisa boa, mas a promessa é quando eu digo algo e aquilo vai se cumprir. Amém? Aqui tem uma outra promessa que diz assim: que aquele que pecar deliberadamente, aquele que viver numa vida de pecado, aquele que não se arrepender, aquele que não se voltar para Deus, Deus vai julgar. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, igreja? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas eu creio que eu estou falando aqui para pessoas que não vão retroceder, amém? Você não vai voltar para aquela vida de pecado, não. Talvez você não vai escorregar, talvez você está voltando a algumas coisas, talvez você está cedendo em alguma área. Deus está te chamando de volta. Não retroceda. E não deixe o diabo enfiar na sua cabeça aí, encher sua cabeça de minhoca. Ah, porque você pecou, agora você é digno, porque agora você pecou, não tem mais chance. Se arrependa enquanto há tempo, amém? Hoje é o dia, hoje é a noite, hoje é o momento de você falar assim: Deus, tudo bem, vacilei, pequei, mas hoje eu quero viver de novo, hoje eu quero queimar de novo, hoje eu quero ser cheio do teu Espírito de novo. E você vai não ser destruído, mas você vai avançar, ser salvo, ser liberto, ser curado, ser restaurado, ser levantado de novo, amém? Glória a Deus. E você vai continuar com fé, olhando para aquilo que Deus está te chamando. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que espera, esperança. Estamos esperando, nós temos esperança, nós temos confiança, nós temos fé. Eu tenho fé que Deus está agindo, eu tenho fé que ainda vai chegar, eu tenho fé que vai acontecer, eu tenho fé que Deus está movendo, eu tenho fé, eu estou esperando. E a fé é a prova das coisas que nós não vemos. O nosso Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Aos olhos humanos, meu Deus, é impossível, não tem jeito, não tem como, mas o nosso Deus é o Deus que traz à existência aquilo que nós não vemos, aquilo que não existe, às vezes aos olhos humanos, mas no reino espiritual já existe, no reino espiritual já está liberado. Basta pela fé nós recebermos em Deus, isso se concretiza, isso se materializa, isso se realiza na terra, amém, igreja? Glória a Deus. Por isso nós não desanimamos. 2 Coríntios 4,16. Embora o nosso exterior esteja a se desgastar, interiormente nós somos renovados dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, aqui Paulo está falando que a tribulação ela é leve e ela é momentânea, porque ela dura um tempo. A tribulação ela tem um momento, mas ela não se compara com aquilo que está sendo produzido, gerado em Deus. Ela não se compara com o peso de glória. Versículo 18. Nós não vamos nos mover pelo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos. Porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é nós nos movemos pela eternidade. Porque o nosso Deus é um Deus eterno. Amém? E aí o eterno invade o quê?
terra. O sobrenatural. Aquilo que no natural não acontece, mas em Deus acontece, porque é sobrenatural. É Deus agindo na terra. Amém, igreja? Glória a Deus. E aqui caminhando para a minha conclusão. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Hebreus 11 é a galeria da fé. Os heróis da fé. Não é isso que está lá em Hebreus 11? Muitas bíblias estão isso aí, né? Exemplos de fé está aqui na minha. Algumas heróis da fé, outra galeria da fé. Porque aqui em Hebreus 11 vai começar a falar o quê? O autor de Hebreus vai começar a falar assim: está vendo o que vocês estão vivendo? Mas olhem lá para a vida desses homens. Gente, Abel foi morto pelo seu irmão, mas Abel se tornou exemplo de uma oferta aprovada, de um sacrifício aprovado, de uma vida que agrada a quem? A Deus. Enoque andou com Deus e foi arrebatado, nem viu a morte. O homem teve intimidade com Deus. Nós vemos Noé, e Noé é muito doido. 100 anos, né, Alex? Construindo arca? É? Sim. 100 anos, 500 ou 600 anos, né? É. Nosso cronologista bíblico. Dos 500 a 600 anos. Imagina você 100 anos construindo algo, uma arca, nunca choveu. Porque quando Deus fala com Noé, nunca tinha chovido. Você vai construir uma arca porque vai chover. Acho que Noé falou assim: o que é chover? Deus falou: vai vir água. Faz o que eu estou falando. Como estavam as pessoas distraídas, casando, dando-se em casamento, negociando, comprando, vendendo. É o que a gente vive hoje em dia. As pessoas estão distraídas, as pessoas estão se desconectadas de Deus, da eternidade, daquilo que Deus quer fazer. E elas estão para lá e para cá. Mas Noé se tornou um referencial de temor a Deus, de alguém que crê na palavra de Deus. E isso salvou a sua casa. Igreja, lá fora o mundo pode estar acabando. Lá fora o dilúvio pode estar vindo destruindo tudo. Mas se você for um homem e uma mulher de fé, a sua casa passa por esse dilúvio, amém? No fim, lá fora está tudo destruído, mas a sua casa e a sua família ainda vai estar de pé, amém? Noé é um homem de fé, Abraão um homem de fé, que eu já falei que saiu da sua terra. Sara, uma mulher de fé. Ela pode até em primeiro momento ter rido. Ela falou: como vai ser? Olha a minha idade. Mas depois Deus fala e ela: amém, Senhor, eu creio. E uma mulher já idosa gerou um filho. O texto de Hebreus vai nos falar que Sara considerou Deus fiel. Sara considerou que Deus fiel. E ela se tornou para nós um exemplo de fé, de um milagre, de um sobrenatural de Deus. Amém, igreja? E aqui eu poderia continuar falando, né, dos heróis da fé. Eu poderia falar, quem mais aqui, ó? Poderia falar de José, Jacó, Moisés. Mas o texto vai falar lá na frente: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, outros recusaram a ser libertados, para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas o versículo 38 de Hebreus capítulo 11 diz: o mundo não era digno deles. Esse texto aqui nos fala de pessoas que viveram promessas, alcançaram promessas, viveram o sobrenatural de Deus. Mas pessoas que em Deus também enfrentaram duras lutas. O mundo não era digno deles. Quando nós encerrarmos a nossa vida nessa terra, será que o mundo
vai sentir saudade, falta de nós. Você vai falar assim: eu estou com saudade de uma pessoa. Como é que aquela pessoa era uma pessoa diferenciada, uma pessoa amorosa, bondosa, que manifestava Jesus? Ou será que vai falar assim: está bem que morreu? Não é na verdade? Estão mentindo? Não tem gente que é assim, que quando morre fala assim: ufa, ainda bem que morreu, foi tarde. Não é assim? Não tem gente que quando morre é assim? Mas eu creio que aqui estão homens e mulheres de fé, amém? E você vai ser lembrado pela sua família, você vai ser lembrado por pessoas que você impactou, que você transformou, que você investiu na vida. Vai falar assim: aquela pessoa marcou a minha vida, aquela pessoa marcou a minha história, aquela pessoa fez algo que ninguém fez por mim, aquela pessoa me amou como ninguém me amou, aquela pessoa me abraçou como ninguém me abraçou, aquela pessoa me deu uma palavra que ninguém nunca tinha me dado e mudou a minha vida. Você vai se levantar nessa noite, alguém se levanta nessa noite, e nós vamos já encerrar a mensagem para vocês. Se levanta nessa noite onde você está. Você vai se levantar nessa noite como um homem e uma mulher de Deus, amém? Você se levanta nessa noite como um exemplo de fé. Você se levanta nessa noite para viver pela fé, avançar e não retroceder. Viver pela fé, avançar e não retroceder. Você não vai retroceder, amém, igreja? Como eu disse, crises que eu passei, chorei, me angustiei, me desesperei, mas eu ainda estou aqui, porque há um Deus na minha vida que me sustentou, há um Deus na sua vida, há um Deus que te chamou, há um Deus que te escolheu, e esse Deus está aqui nessa noite para falar: ei, volta, volta de novo, volta a queimar de novo, porque você vai viver uma vida que vale a pena, e quando chegar lá no fim, o mundo não vai ser digno da sua morte. E sabe o que vai acontecer com a sua morte? Vai se tornar em vida, porque você vai viver para sempre nos céus com o Senhor, amém?